pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Agora, módulo 3, tá certo? Aula de arte da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Janaína Cabral, esse é meu sinal, a letra J e o cachinho, vocês já sabem. Jéssica está fazendo a interpretação em Libras pra gente na aula de hoje. Desde o módulo 1, a gente está conversando sobre teatro e seus elementos. No módulo 2, a gente enfocou um dos elementos teatrais, que foi o texto teatral, exatamente o texto teatral. No módulo 3, a gente vai ver os outros elementos. Vamos lá, cadê Jonas? Aqui. Os outros elementos teatrais, a gente viu o texto teatral, como eu estou dizendo a vocês, e as características específicas desse gênero textual, da forma de fazer. Ainda temos outros dois, e eu já anunciei lá desde o módulo 2 também. Temos texto, ator, atriz e plateia. Vamos lá. Atriz. A atriz, para ter teatro, tem que ter atriz. Para ter teatro, tem que ter ator. Vamos conversar um pouco sobre esse elemento do teatro, certo? Essa pessoa, esse profissional que escolheu trabalhar com arte, trabalhar com esta linguagem artísticas, são esses profissionais que interpretam e representam uma história com base em um texto. Estão percebendo essa linha que une os elementos, gente? Percebem? Então, a gente parte de um texto, esse texto vai ganhar vida com essa pessoa, que é a atriz e o ator, e nessa vida que esse profissional vai dar para o texto, aí se constitui a obra em si. Eles dão vida ao personagem, à personagem, por meio da sua voz e de seu corpo. Inclusive, gente, é um trabalho tão profundo, tão bonito o trabalho de atrizes e atores, que muitas pessoas, muitos deles fazem uma transformação na voz, na postura do corpo, características no jeito de andar, no jeito de falar, dando vida a essa personagem que estão ali naquele momento interpretando, né? E aí a gente vê isso, o quê? Temos mais contato diário com a televisão, as novelas e tudo mais. Mas deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Quando vocês montam aí uma peça na escola, já fizeram um teatro escolar? Imagino que sim. Se não fez, trata de fazer, porque é uma delícia. Então, quando vocês montam alguma encenação, alguma peça aí na escola, e cada um vai viver um personagem, percebem que a escolha dos colegas para fazer de acordo com o personagem, já notaram as características? Ah, vamos fazer a montagem sei lá, do Chapeuzinho. E aí, quem seria o lobo? E aí a gente vai escolher aquele colega para ser o lobo. Quem seria Chapeuzinho? Quem seria a vovó? Né? Isso dando um exemplo, assim, de uma história super conhecida, que eu duvido que tem alguém que não conheça a história de Chapeuzinho. Eu estou só fazendo uma relação para que vocês percebam que a função, o desempenho do ator está intimamente relacionada à personagem que ele está fazendo e ao texto, antes mesmo disso. O texto apresenta as características da personagem e aí o autor veste, o autor incorpora aquela vivência, aquela persona, não é? Vamos entender um pouco mais. Essas são as suas formas, as suas ferramentas de trabalho. Esse corpo é a ferramenta de trabalho por excelência da arte de modo geral, não é? Da arte, né? Desse expressar. É sempre, de alguma forma, esse corpo saindo. No caso do ator, ele vai falar, ele vai mexer, ele vai cantar, ele vai fazer a cena em silêncio e vai dizer tudo que é preciso ser dito com aquele, né, aquele olhar, só com o olhar. Não é assim?
eu chamo a atenção de vocês para que vocês observem, quando vocês estiverem assistindo agora, sei lá, a novela, o filme ou a peça de teatro, já que neste momento a gente está falando especificamente de teatro, tá bom? Mas, olha, observem a atuação desse ator, dessa atriz, levando para uma análise mais do elemento enquanto um espaço profissional. Mas a gente pode fazer isso também aí na sala, tá bom? Quando você se perceber sendo ator e atriz, estudante, ator e atriz. Antigamente, gente, não tinha mulheres representando não, tá? Na aula com a professora Dini, ela até comentou isso. Eram só os homens que atuavam, só no final do século, a partir do século XVII, é que as mulheres aparecem em cena. Temos ainda também os personagens, eu coloquei essa imagem, e aí essa imagem também aparece em outras aulas, a professora Vilma, vendo a personagem de Catirina, né? Vê a caracterização. Ali atrás está o professor Plínio Maciel de Mateus. Olha a caracterização que eu falo. Trejeitos, maquiagem, jeito de falar, jeito de se vestir. A personagem tem uma vida própria. Plateia. Ora, ora, ora. Como é que vai fazer teatro se não tiver plateia? Plateia é quem está assistindo, gente. Todo mundo que está assistindo é plateia. São as pessoas espectadoras. Esse espectador é a pessoa que assiste. A espectadora é a pessoa que assiste. Um evento qualquer que seja. Não estamos falando exclusivamente de teatro, tá? Nesse caso, para ter teatro, tem que ter plateia, mas esse nome plateia é usado para aquele que está assistindo qualquer evento, qualquer espetáculo. No caso do teatro, a gente é plateia. E aí, com as abordagens diferentes do teatro, essa participação da plateia muda, existem diferenças de faixa etária e outros elementos que são variantes desse público-alvo, desse público que está assistindo. Tá certo? Então, aquele texto que a gente falou no início, muitas vezes ele é preparado especialmente para um público adolescente ou um público infantil, entende? Então, a plateia tem características também, que sempre vão se relacionar com o espetáculo, com a peça, com a exibição em si. Vamos para a atividade, EJA? Mesma coisa dos outros módulos, claro, tem que ser. Novamente eu coloquei aquela imagem da nossa visita ao Teatro do Parque, ali ao fundo, professora Dini, eu, professora Érica, os estudantes da EJA, e a gente vai fazer o quê? Pesquisar peças teatrais, assistir, observar os elementos, tá bom? É isso aí. Um beijo e até a próxima aula.